Glória a Deus. E aí, como está sendo até aqui? Glória a Deus pela vida da Cláudia. Foi bênção. A gente precisa investir bastante em inteligência emocional. Um despertamento para nós, né? Glória a Deus. E a expectativa daqui para frente? Grande? Pessoal, eu não trouxe muitos slides, porque eu vou explanar bastante, né? Então, eu tenho alguns slides, mas eu vou explanar muito mais sobre, né? E esse bate-papo que nós teremos agora vai ser bem dinâmico, tá? E eu gostaria de já começar destacando. Eu lembro que alguns meses atrás eu tinha conversado com a pastora, e esse versículo, Provérbios 4:18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ele é um versículo que marcou a minha vida, e eu guardei ele no meu coração e falei, uau, que tremendo. E já há um bom tempo eu venho conversando com a pastora, e até um tempo atrás, na empresa, eu trouxe essa reflexão. Lembra, Diego? Diego trabalha comigo, tá? Lá na empresa. Eu trouxe essa reflexão sobre a azeitona. Eu gostaria que todos falassem comigo aquela frase que está ali em cima. Aqui, ó, não há como. No 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não há como viver o propósito anulando o processo, né? E aqui abaixo eu coloquei, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E vereda é um caminho permanente, um caminho constante, que eu tenho que ter perseverança para prosseguir, para caminhar. E por que que eu trouxe como reflexão a azeitona? Ao lado da azeitona tem uma coisa ali, não tem? É o quê? O que que tem mais valor monetário? O azeite. Mas qual que é a matéria-prima? Azeitona, né? Eu vou começar dizendo para vocês, não menospreze os pequenos começos. Nenhum trabalho, nenhum processo nasce grande. Não menospreze os pequenos começos. Talvez hoje você esteja passando por início, está buscando se reinventar. Quem aqui já se reinventou? Amém? Quem aqui já abriu mão de um propósito porque talvez pensou, não é o tempo? Amém. E eu trouxe ali uma reflexão. Temos o azeite e a azeitona. O que que é o azeite? O que que acontece para gerar o azeite? Eu preciso fazer o que com a azeitona? Podem falar mais alto, pode falar. Só isso. Só isso. Eu preciso colher, plantar. Eu não preciso ter uma boa terra, preciso? Preciso. Sabe o que é tremendo disso? Ninguém investe em terra que sabe que não vai gerar nada. Ninguém investe em solo que não é fértil. Eu quero declarar sobre a sua vida que você será um solo fértil. Pessoas investirão em vocês, porque vocês têm um propósito. E azeitona, no caso o azeite, ele é o quê? Azeitona esmagada, azeitona estressada, azeitona ali quando passa pelo processo de esmagamento. Ela é esmagada, ela é espremida. E eu quero já iniciar passando uma reflexão para vocês. O que sai de nós quando somos espremidos? Quando somos esmagados?
Tem um versículo que eu guardo no meu coração, que é: a boca fala do que o coração está. E quando eu estou sendo esmagado, espremido, o que jorra, que fonte sai, é gerada através da minha vida? Quando eu estou passando pelo processo. Lembra que eu iniciei no tempo que nós tivemos de oração, falando sobre o processo, né? E a azeitona, poucas pessoas enxergam valor quando colhe. Quando alguém pode me dizer por que toda pizza que você pede vem azeitona? Alguém pode me dizer? Menos o Diego, que eu dei essa reflexão na empresa. Menos o Pedrinho, porque eu falei também. Alguém tem alguma... Ou vocês nunca repararam que toda pizza é de frango com catupiry e eu não quero azeitona? Vem azeitona. Sabe, Rafa, para quê? Emerson, Luigi, pastora? Pastora sabe. Sabe para que serve a azeitona? Para a limpeza do paladar. Quantos sabiam disso? Azeitona na pizza serve para a limpeza do paladar. Não é comum hoje a gente... eu quero uma pizza. Eu peço uma pizza e... eu quero que nem esses dias... Com frequência, né, nós vamos aqui na pizzaria e a gente pede, eu quero meia portuguesa, meia calabresa, né? Você comeu a portuguesa, então agora você já é sabido. Quando você comer a pizza a portuguesa, vou comer a de calabresa. Come azeitona antes, porque ela limpa o paladar. Ou seja, ela te prepara para algo novo. Certo? E o azeite, ele tem alguns processos. Eu vou perguntar aqui, pode ser franco. Mês que vem, quantos aqui trabalham, são CLT? Quantos aqui ganham uma cesta básica? No final do ano, aquela cesta de fim de ano. Algumas pessoas ganham, certo? E normalmente, o que vem na cesta básica que sempre fica lá no armário? Fala aí, Du. Azeitona. E tem a uva passa. A uva passa também, né? Pior que eu gosto. Eu gosto de uva passa. Pode pôr no arroz. A uva passa, né? Passa a vez. É isso mesmo. E fica lá, né, a azeitona. Olha só, muitas vezes é na nossa vida. Estamos em um ambiente que talvez pensamos, eu não sou valorizado. Eu não estou sendo notado, mas tem grande valor quando é espremido, extraído, quando é forjado, quando é levado ao processo. E desse processo gera algo de grande valor. Esses dias eu fui no mercado, uma média de preço de um azeite, né? Uns 50, 60 reais, tem mais caros, né? Mas um pacotinho com azeitona é 3, 4 reais. 3, 4 reais. Mas eu queria que você já iniciasse dizendo assim: não há como viver o propósito, anulando o processo. Talvez você esteja aqui hoje pensando, eu sou azeitona. Eu estou passando por esse processo. Esses dias eu falei para minha esposa, amor, o Diego que trabalha comigo, a Júlia que trabalha comigo também, elas acompanham nosso dia a dia. Eu falei, amor, o trabalho está sendo feito. Só que eu espero uma recompensa em Deus. Porque eu iniciei aqui dizendo que prosperidade é muito além do que finanças. Mas é você ter um lar de paz. E eu passei por um grande processo na empresa. Mas eu quero dizer e declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, que esse processo vai passar. E você irá permanecer. Amém? Alguns temas
que serão abordados hoje. Planejamento e estratégia comercial. Tem alguém aqui de vendas? Pode levantar a mão bem alto. Vendas. Abordagem e sondagem. Faz sentido? Saber abordar, sondar. Network, relacionamento. Prospecção. Como manter os clientes ativos. É um desafio. A gente passa esse desafio, né, Diego? Você ligou para o meu cliente. Ele não lembra de você? Guarde isso que eu estou te falando. Se o seu cliente não lembra de você, ele não é seu cliente. Postura e vícios de linguagem. Como se atualizar em meio a tanta tecnologia? O quanto você investe em conhecimento? Quantos aqui estão cursando alguma coisa, independente seja faculdade ou não? Quantos? Glória a Deus, grande maioria. Amém. Mas o quanto você investe no conhecimento? Porque o investimento, eu não estou falando somente financeiro. Porque se você fizer um curso, por exemplo, se você pensa, eu entrarei na faculdade somente para ter um diploma, pode parar. Pense, eu devo me preparar para o mercado profissional. E você tem um grande valor. Agregue valor em você. Então busque se especializar, faça curso, se especialize. Hoje, a modalidade hoje é tudo voltado a podcast. Então, assim, tem muitas portas abertas hoje, tem muitas oportunidades de buscar conhecimento. No meu tempo, eu sou novinho, mas a forma com que buscávamos conhecimento para desenvolvimento era somente por aulas presenciais e livros. Quantos lembram disso? Lembra, Simone? Lembra, pastora? Lembra? Lembra, Rafa? Rafa é novão. Não eram todos que tinham condições de ter acesso à internet. Não tínhamos tablet ou celulares para armazenar informações. Era tudo manual. Ou seja, você tinha que escrever folhas e folhas para guardar as informações. Quantos lembram das folhas de almaço? Agora eu estou mandando. Não tínhamos Google para nos auxiliar, mas sim bibliotecas. E você tinha que fazer uma carteirinha para ter acesso aos livros. E não podia levar. Ouviu, Daniel? Olha como era antes. Você tinha que fazer uma inscrição, carteirinha, saber se o livro estava disponível, para daí então, pegar e levar para casa? Não era aluguel do tipo, vou levar para casa, copiar e devolver. Não, você tinha que fazer tudo ali. Então você passava 3, 4, 5 horas na biblioteca. E em silêncio, opa! Tanto é que, nossa, é tremendo você ter falado isso, porque na empresa eu faço parte ali da gestão comercial, né? Nós temos os especialistas, tem um especialista em linha branca, especialista em linha comercial, e eu sou especialista em produto acabado. E tem uma característica do produto, que é os decibéis. Decibéis é o nível de ruído. Em alguns equipamentos, nós colocamos como referência. Qual o nível de ruído? 19 a 23 decibéis. O que é isso? Uma biblioteca? Você conseguia ouvir alguma coisa? E se ficasse falando na biblioteca, o que acontecia? E esquece. Ou você perdia o livro. E aí? E agora você vai voltar para casa? Tá bom, eu não quero mais. Mas peraí, você não tem outra opção. Você só tinha aquele acesso. Certo? Hoje mudou? Mudou um pouquinho, né? Trouxe aqui bem simples, tá? Bem didático. Aqui um pouco sobre a comunicação. Em 1971, primeiro e-mail. O primeiro e-mail.
o primeiro e-mail, em 1971. Quantos ainda hoje utilizam e-mails? Eu, lógico, utilizo. Mas quantos de fato leem e-mails? Olha na caixa de mensagens, 190 e-mails. Né? Tá lá, tá lá. O meu tá 1460. Sem falar spam, né? Então, hoje estamos na era da tecnologia. Hoje, em qualquer lugar, 24 horas por dia, você consegue se comunicar com alguém, sim ou não? Eu estou lá na China, eu consigo falar com alguém daqui e ver a pessoa? Consigo. Mas um dia isso não era possível. Um dia alguém teve que pagar o preço, pensar e desenvolver. Então é importante a gente entender. Se hoje eu tenho um fácil acesso, sempre alguém já pagou o preço. Não existe nada de graça. Sempre alguém já pagou o preço. Não existe nada de graça. Glória a Deus pela sua vida. Acesso à informação. Janeiro de 1991. Primeiro computador com acesso à internet no Brasil. Janeiro de 1991. Primeiro computador com acesso. Hoje você tem, que nem eu trouxe o notebook ou laptop, que é o mais correto se falar, laptop, né? Mas um dia isso não era possível, você tinha que comprar. Eu não entendo muito, mas era um monitor, CPU, o teclado, você tinha que ir adicionando, né? Vou dar um upgrade. O mouse. Glória. Ou, quem nunca ouviu? Daniel, sabe o que é um disquete? Disquete. Hoje está tudo na nuvem, né? Não precisa mais nem isso. Mas é um pendrive. O disquete, aí tinha memória, que você comprava a memória externa para armazenar. Hoje você ouve músicas pelo seu celular, que nem eu utilizo muito YouTube. Spotify, né? Spotify, YouTube. Mas antes, como que fazia? Você colocava... É desafio. E antes, quando eu tocava alguma música que eu gostava, que é ouvindo pelo rádio, você não podia fazer barulho. Vinil. Meu pai tinha muitos LPs, né? Eram os discos de vinis. E quando eu tocava uma música na rádio, você queria gravar, aí você colocava a música e você torcia para quê? Para não aparecer propaganda. Porque senão tava lá, lindo, lindo, lindo rádio 99 FM. Isso acontecia. Acontecia bastante, né? Bastante. A mesma coisa, você está orando, você está tendo um tempo de louvor ali, você está adorando a Deus, aí daqui a pouco, ele, 99 da Shopee, acontece, não acontece? Isso acontece, frequente, isso acontece bastante. Era isso, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E pessoal, para você alugar uma fita cassete para assistir no seu... Para você... Não, sim, mas para você assistir um filme, para alugar fita cassete no seu videocassete de 2 ou 4 cabeças, na época que você falava, quantas cabeças? Se você tinha que rebobinar. Se você devolvesse sem rebobinar, você pagava multa. Então você é melhorzão que os outros. Então eu tenho que rebobinar. Isso acontecia. Vocês sabiam? Duda? Duda é novinha, né?
Agora vamos começar a dar uma estreitadinha. O quanto você valoriza o conhecimento. Hoje temos acesso a estudo, informação na palma da mão, 24 horas. O quanto valorizamos isso? O quanto buscamos nos preparar? Lembra que eu comentei como você se preparou para chegar aqui? Se você não tiver expectativa em si mesmo, não espere dos outros. A expectativa tem que partir de você. Falamos aqui, a Cláudia falou muito bem sobre mindset, né? Mindset, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Só que essa mudança de mentalidade, ou metanoia, né? Também, ela precisa começar em nós. Para a mudança acontecer, guarde isso que eu estou te falando. Para a mudança acontecer, primeiro é necessário eu querer mudar. Aquilo que eu não mudo, eu já aceitei. Não adianta eu reclamar. Ah, mas está assim, você já mudou? Não, você aceitou a sua realidade. Aquilo que eu não mudo, eu já aceitei. Antes tínhamos acesso limitado e valorizávamos cada segundo. Quando você ia conversar com as pessoas no MSN, no Orkut, tananana, né? Aquele barulhinho top. Vocês estão me entendendo, né? Diferenciado. Quando você precisar mandar alguma coisa em oculto para alguém, para os demais não verem, no Orkut você escrevia por depoimento, né? Aí ficava em oculto, só a pessoa fazia. Olha só. Se você não investe em si mesmo, o que fará alguém investir? O que fará alguém investir em você se você mesmo não investe? Falando um pouco de mercado. O Brasil mantém a 7ª posição mundial em vendas diretas e liderança no setor na América Latina. Isso foi no final de 2023, que pegou na pandemia. Por exemplo, eu sou especialista em climatização, ar-condicionado. Quantos aqui têm ar-condicionado em casa? Amém, mas terão muitos, muitos, muitos. Glória a Deus. E vão comprar nada. A melhor do Brasil. Mas é importante saber disso, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos 750 vendedores. Eu sou responsável direto tem equipe que fica comigo na parte de baixo, no piso térreo, mas no total somos 60 vendedores, né, que eu tenho acesso direto. E vendas é arte ou não é? Eu preciso ter conhecimento ou não tenho? Onde eu aplico as vendas? Você pode dizer, Emerson, onde que eu aplico as vendas? Qualquer lugar, quem concorda com o Emerson, qualquer lugar eu posso vender? Concorda? Você concorda? Primeiro lugar, faturamento em vendas. Isso é só voltado para, de fato, os vendedores, tá? Estados Unidos, Alemanha, Coreia, China. E eu estou crendo que eu vou conhecer a China, pessoal. Japão, Malásia e 7º lugar, Brasil. No Brasil, é uma coisa que eu fico triste quando você vai para algum outro lugar, as pessoas se falam muito sobre o jeitinho brasileiro. Isso é bom? O jeitinho brasileiro é nada mais, nada menos que vantagem, tirar vantagem de alguém, né? E, pessoal, eu falo para vocês, vendas, todos os dias, você precisa se reinventar, se atualizar. Eu tenho vendedores na empresa de 28 anos de empresa, e a empresa tem 28 anos. Eu tenho vendedores de 28 anos.
Só que muitos pensam, eu não preciso me atualizar, eu sempre fiz assim. Você vai ter aquilo que nunca teve quando fizer aquilo que nunca fez. Não há como almejar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Algumas pessoas, eu até trocando ideia, elas falavam, se a pessoa achou que nasceu para carregar piano, tinha essa expressão, então ela vai permanecer a vida carregando piano, certo? Ou seja, se a pessoa pensa, eu nasci para fazer isso, amém, glória a Deus, faça com excelência. Mas não tem como, hoje, se você está aqui, e você pensa, cara, eu estou desmotivado, eu estou estagnado, vamos elevar um pouco? Eu cansei de procrastinar. Iniciar algo e não dar continuidade. No início de 2025, quantas promessas nós fazemos? E deixa eu virar para cá, quantas nós concluímos? É isso. Então nós iniciamos o ano pensando, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser meu ano. Mas você vai ter aquilo que nunca teve quando fizer aquilo que nunca fez. Olha, isso eu gostaria que vocês prestassem atenção. Perdão, pulei duas aqui. Olha que tremendo. No Brasil, nós temos em torno de 213,4 milhões de habitantes. 213,4 milhões de habitantes. 90% da população brasileira, 90% da população brasileira tem uma média salarial de R$1 até R$3.294. 90%. Até 90% da população brasileira tem uma média salarial de até R$3.294. O que eu aprendo com essa informação? Sabe, um cuidado que nós devemos ter? Redes sociais, Instagram. Porque sabe o que se vende? Ganhar dinheiro é fácil. Ganhe dinheiro na palma da sua mão. Ganhe dinheiro na palma da sua mão. Quem divulga, quem oferece, não joga. Não tem cereja do bolo. Não tem segredo. Só tem uma mensagem oculta, querendo mostrar para você que você pode sair dessa realidade agora. Só que não é verdade. E nós sabemos também, como cristãos, amém, o que vem fácil, porque é construído sobre o quê? Areia. Não tem uma solidez. Ou seja, não é algo sólido, não é algo concreto, não é algo firmado. Ou seja, o que vem fácil você não valoriza. Por quê? Nossa, eu ganhei tão fácil isso. Você não valoriza. Quando menos perceber, já foi embora. E no Brasil, nós temos aproximadamente, vou ser bem exato, 433 mil milionários nós temos no Brasil. 433, é um número alto? Não, por quê? Se a gente colocar 433 mil milionários num evento gigante, uau, extraordinário, né? Na Paulista, quando tem um evento, vamos fazer um evento para os 433 mil milionários. Beleza, mas quanto representa isso em 213,4 milhões de habitantes? Mas todos eles têm algo. Todos eles arriscaram. Nós iremos falar muito de investimentos. E para investir, você também tem que estar disposto a arriscar. Hoje, você que está aí sentado, para nós, para mim, o quanto estamos dispostos a arriscar? O que seria o tudo da sua vida hoje? Onde os seus pés estão firmados? Isso é muito bom.
entende o que eu vou falar. Quantos aqui investem em você mesmo? Levanta a mão. Por quê? Por quê? Amém. Porque não adianta o Rafael falar para o Emerson, você é importante. E ele falar, eu não percebo. Você tem a sua importância. Você é precioso para Deus, amém? Mas eu quero agora ir para muito do mundo corporativo. A forma com que nós nos comunicamos, a imagem que nós passamos, diz muito ao nosso respeito. Por exemplo, se eu creio em nome de Jesus, vocês vão negociar com muitos executivos. Eu estou falando com muitos executivos aqui. Amém. Um tempo atrás, eu passei uma situação que o cliente chegou na loja. O cliente falou, eu quero ser atendido agora, senão vou ligar para o meu advogado. E colocou a chave de um Porsche em cima da minha mesa. O que ele quis demonstrar? Poder, superioridade, prepotência. Ei, quem é você? Tipo, meio assim, né? Você sabe quem eu sou? Quantos conhecem alguém que faz isso? Ei, você sabe quem eu sou? Sabe quem você está falando? É isso mesmo, boa. Você sabe quem eu sou? Carteirada. A forma com que nos apresentamos e demonstramos estar preparados diante de uma oportunidade é sentida através de simples gestos. Cumprimentar. Licença, vou descer. Me cumprimenta, Emerson. Fica à vontade. Eu não estou bem, Emerson. Vamos trazer aqui uma pequena dinâmica, algo eu não vou, pode ficar em paz, tá? Pode ficar tranquilo, mas você vai terminar aqui falando muito. Levanta. Prazer, Rafael. Prazer, Emerson. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Sempre quando você cumprimentar alguém, estou falando no mundo corporativo, fale primeiro o seu nome, antes de perguntar se está tudo bem ou não. Olho, muito obrigado, Emerson, você é uma bênção. Olho no olho, quando um cliente chegar até você, se você estiver sentado, levante para recebê-lo. Primeiro ponto, isso é falta de educação e bom senso. Eu vou receber alguém, eu estou sentado, levante para cumprimentá-lo. Estou falando com pessoas muito maduras aqui, glória a Deus, amém? O olhar, quantos aqui vão conversar com alguém, a pessoa está, não é, o que você pensa? Eu estou falando com você, não sei o que, e você, não é isso, não, eu acho que isso, não, depende, aí é a sua visão. O que você acha que está acontecendo aqui? Eu estou dando descrédito para você, eu não estou nem aí para a sua informação. Olha só o que um olhar faz, um olhar, um aperto de mão. Lembra que nós assistimos aqui o filme A Forja? Lembra dele dando esse exemplo? Lembra? Postura, gestos. Não, então, quantos conhecem alguém que fala assim, tá? Não, suave. Se você encontrar alguém assim, não, é isso mesmo, você concorda com o que eu estou falando? Você concorda com o que eu estou falando? Beleza. Mas você não está pressionado, né? Não, beleza. Olha o poder da comunicação. Isso é muito importante, pessoal. O tom de voz. O tom de voz. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre oratória. Quantos aqui conhecem alguém que fala muito alto? E a pessoa que fala alta, já ouviu de alguém, você é sem educação. Não, é só o jeito da pessoa.
A minha esposa, a Cibele, ela fala alto. O pai dela era DJ. Ele tem um cineminha na casa dele. Ele tem uma aparelhagem de som para destruir a casa. Eu chego lá, tudo bem, chegou o pão. Não, tá bom, chegou o pão. Beleza, eu vou pegar. Não, você tá bem? Você tá bem mesmo, meu? Estou bem. Eu conheço há 12 anos. Eu me acostumei? Não. Só que assim, e por favor, em nome de Jesus, se a Cibele falar alto com vocês, não é na bênção, irmão. Ela fala assim, assim, né? Ela fala um pouco assim, mas ela fala alto. Mas, irmão, não se sinta ofendido, não é algo com você. É dela, é a criação. Mas eu falo com ela direto. Fala baixo, mas eu estou falando, eu entendi, tá bom. Beleza. Mas para você ver como faz diferença isso. A forma com que você se porta para alguém. Você vai dar um feedback ou ter um feedback. Muitas vezes, nós aprendemos, né? Sempre que eu vou dar um feedback, eu chamo a pessoa para a sala. Se for algo muito bacana, que eu quero valorizar a pessoa, eu em público assim o farei, para todo mundo ouvir, porque é importante você ser reconhecido diante das pessoas também. Não é o feedback que eu aplico, não é assim, eu levo para a sala, é assim, Diego? É assim? É assim? Então, assim, é importante você entender que cada um tem seus dias. Ali, seja uma pessoa que está entrando na sua loja para comprar alguma coisa, ela planejou, ela leu, ela pesquisou. Nós vamos falar um pouco sobre perfis de cliente. Ela analisou. E por que, diante de 213,4 milhões de pessoas, aproximadamente 69 e alguma coisa, milhões de CNPJs. É muita coisa. E ele escolheu você para ter uma experiência. O dia dele talvez já não tenha sido bom. Aí você pega, você vai abordar um cliente, tudo, beleza? No que eu posso ajudar? Se a pessoa vem até você, é porque você pode ajudar. Nunca aborde alguém com o que eu posso te ajudar. A principal pergunta, eu já estou até dando spoiler dos próximos slides, é qual a sua necessidade? Em que eu posso ser o seu facilitador? Talvez soa um pouco coaching, né? Mas é uma verdade. Quando você pergunta qual a sua necessidade, você extrai as informações do cliente, para daí sim, você começar a sondar e ter aquele atendimento de excelência. Até aqui tranquilo? Amém? Amém? Amém. Isso é muito importante. O poder da imagem através da vestimenta na comunicação social. A vestimenta é uma ferramenta poderosa de comunicação social, refletindo a identidade e a mensagem que uma pessoa deseja passar. Escolha de roupas pode influenciar percepção de autoridade e credibilidade, moldando a forma como são percebidos pelos outros. Eu vou falar uma coisa para vocês, e guarde isso que eu vou falar. Eu não estou falando de roupa de marca, eu estou falando sobre estar vestido adequadamente a cada ambiente. Certo? Quando você está mal vestido, as pessoas reparam nas suas roupas. Quando você está vestido adequadamente ao ambiente, as pessoas reparam em você. Isso é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Seja na igreja. Vamos falar a verdade? Quando a gente olha para alguém e a pessoa está vestida de um modo vulgar,
O que chama mais atenção? O que está nela ou o que está sobre ela? Certo? Mas eu vou dar um exemplo. No mundo corporativo, um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, e ela falou, eu gostaria de um feedback. E eu falei, olha, entenda, eu estou te falando como gestor e como alguém que busca zelo em você e quero que as pessoas, seus clientes, quem falar com você, entenda a sua identidade no que você é, não do que você está querendo demonstrar. Então, começa a corrigir a forma com que você se veste. Você está à frente da empresa. Você se veste dessa forma. Como vai ser a forma que o cliente vai se interessar pelo seu atendimento? Ou como que você quer chamar a atenção? É delicado? É, mas eu preciso falar porque isso faz muito sentido. Faz sentido ou não? Faz sentido? Se alguém olhar para você e falar, nossa, que decote. Se alguém olhar para você e falar, nossa, está fortinho fazendo academia, como que sobe ao seu coração? Não tem ambiente propício para isso? Então, no ambiente comercial, você tem que se portar de forma com que as pessoas valorizem quem é você na sua essência. Certo? Certo? É diferente. Por exemplo, temos casados aqui e tudo mais. É diferente. Mas eu estou falando sobre alguém que vai enxergar em vocês muito valor. E isso no momento, seja num fechamento de uma venda, seja numa estratégia, seja numa visita. Esses dias nós tivemos a visita do diretor, chegou o dono da empresa, né? E aí um dos nossos gestores, que é o gerente nacional, ele pegou e falou para mim, coloca um crachá. Por que colocar um crachá? Porque da forma que você está vestido, eu falo com toda simplicidade, mas eu ia receber o dono da empresa, toda a diretoria, o primeiro ano em que a empresa iria participar de um evento. Eu precisava me preparar, sim ou não? Ele pegou e virou para mim e falou assim, se você não pôr o crachá, vão pensar que você é dono da empresa. Um tempo atrás, eu fui visitar um cliente, e eu estava de terninho, eu estou hoje aqui, certo? Eu fui visitar o cliente, e o cliente era um instalador. Aí ele falou, Rafael, a gente não vai pregar para o cliente. Eu falei, mas eu vim representar a empresa, e você é o meu principal cliente, então eu devo a você o melhor. Ele pegou e falou, não, mas a gente não vai pregar para o cliente. Eu, beleza. Nós fomos até o cliente. Foi lá em São José dos Campos. Fomos conversando, e ele uma roupa simples. Enquanto o comprador estava assinando ali, quem chegou? O dono da empresa. Ele foi em mim, ele falou, tudo bom? Tem como se dar uma melhorada nisso? Eu falei, não, perdão, eu estou representando a do Frio, mas o seu contato é direto com o instalador, o dono da empresa. Ele era o dono da empresa. Aí o instalador virou para mim e falou, Rafael, eu não enxerguei isso. Era para eu ter vindo assim, igual você. Eu até brinquei, entenda, não falei com soberba, amém? Eu falei, mas você está sendo muito bem representado. Olha só como uma vestimenta ao ambiente adequado, como pode impactar. Vou visitar um cliente. Dê o seu melhor. Estude qual o perfil do seu cliente. Qual que é a estratégia de mercado dele. Quem é o cliente? Estude a história da empresa. Os trabalhos que eles fazem.
Estude as pessoas que trabalham com esse cliente. Tem bastante oportunidade, pessoal. Tem muita oportunidade. Tem muito cliente reclamando de mau atendimento. Muito cliente. Amém, amém. Tem muito cliente reclamando de mau atendimento. Eu passo aqui, tá? Tá em paz. Tenta por aí, Lã. Agora foi aqui. Quantos entendem que eu preciso investir na minha imagem? Faz sentido? Faz mesmo? Não é algo que eu estou trazendo aleatório? Isso impacta? Sim? Lembrando, eu não estou falando de, eu tenho que gastar 1 milhão. Não é isso. Eu estou falando adequadamente. Isso mostra postura, que a pessoa realmente valoriza aquele tempo. As pessoas querem um atendimento e clamam por um bom atendimento. Esses dias foi um cliente na nossa loja e ele tinha acabado de voltar da China. Eu não sei se você lembra, Diego, quando veio esse cliente, ele estava na loja e ele falou, como é horrível o atendimento do Brasil. É a 4ª empresa que eu entro, eu só quero comprar e sair. E ninguém me atende. Eu já liguei na empresa tal, aí chegou na nossa empresa, aí eu comecei a conversar com ele, aí ele falou, eu acabei de voltar da China. Aí ele falando um pouco como que é o padrão de atendimento lá na China. E por isso que eu falo para vocês, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Muita. E lembre, todo atendimento tem que ser uma experiência, independente do produto. O cliente, se você vender somente pelo preço, o cliente vai lembrar de você quando ele pagou barato. Só que, quando ele comentar, às vezes o cliente não vai fechar com você, mas quando ele estiver numa roda de amigos, com algumas pessoas, e surgir, de repente, um assunto, que é justamente o produto que você vende, ele vai lembrar, tem um vendedor, ele vende produto X, cara, que atendimento. É que eu precisava ali, agilidade, preço, mas o atendimento dele, se ele lembrar de você, ele vai lembrar pelo atendimento. Mas o preço não. Agregue valor ao seu atendimento. A minha esposa, ela tem salão. E ela tem salão, e esses dias ela falou conversando com uma das sócias dela, ela pegou e falou assim, por que você não pensa, eu vou me arrumar, vou vestir a minha melhor roupa e tudo mais. Sabe o que ela falou? Para que eu vou me vestir tão bem assim, sendo que eu vou chegar aqui, sentar e vai passar um monte de cliente, eu vou fazer a unha e acabou. Aí, eu conversando com a Cibele, aí eu falei, sabe o que é tremendo? Você está preparando alguém para algum compromisso, certo? E como que você se vê? Como que você vai gerar uma expectativa na pessoa que vai ficar bom, que ela pode voltar, sendo que nem você está acreditando? É a questão que nós falamos, mudança de pensamento, a forma com que eu vejo. A ótica. Então, eu estou fazendo unha, eu faço cabelo, dê o seu melhor. Gere essa experiência nas pessoas. Hoje eu vou dar um atendimento que eu nunca dei. Hoje essa pessoa vai ter uma experiência comigo que em nenhum lugar ela teve. Sabe que às vezes eu conversando com a Cibele, elas preparam um cappuccino para a pessoa. Talvez o valor que a pessoa vai pagar na unha não pague o cappuccino. Mas a pessoa posta, o outro reposta, ele coloca, que dia extraordinário. Um cappuccino.
Estamos tendo alguns insights aqui, algumas oportunidades, onde eu posso ofertar melhor o meu cliente. Talvez o seu atendimento é num balcão. Já experimentou deixar uma trufa lá para o seu cliente? Deixar uma caixinha de bis? Alegre seu dia, pegue um bombom. Pegue uma bala. Adoce a sua vida. É caro isso? É caro? Mas tem valor? Por quê? Você entrou na questão da experiência. Tem um percentual de clientes que voltarão simplesmente pelo sorriso que você dá, pela forma com que você ouve. Poxa, em casa ninguém me ouve, mas aqui quando eu estou em atendimento com você, eu abro a minha vida. Quantos aqui já ouviram? Meu Deus, eu nunca abri isso para ninguém, eu estou abrindo toda a minha vida para você. Quantos já ouviram isso? Lembre, Deus faz coisas extraordinárias em dias comuns. Então se prepare. Se você não acreditar na sua profissão, não adianta passar todo mundo aqui e você não acreditar. Vai ser balela, vai ser fútil, não vai ter sentido. Não vai ter sentido. Se você não acreditar no seu negócio, quem vai acreditar? Esse ar-condicionado é de uma marca chamada Eugene. Nós conhecemos Eugene pelo ar-condicionado, mas Eugene era um lorde, uma pessoa da autarquia. O lorde Eugene. Eles tinham placas de mármores muito resistentes e o exército turco utilizava para treinamento de tiro. Falou, olha a finalidade que eu estou dando para o meu produto, de uma grande capacidade. O que eu vou fazer? Trouxe para o Brasil, patenteou, falou, o que eu coloco essas placas de mármore? Lançou as primeiras no Brasil, máquinas de costura Eugene. Alguém já, com certeza, tenho certeza que você tem alguma coisa da Eugene na sua casa. Eu tenho certeza. Mas começou, era um lorde, uma pessoa da autarquia, que tinha um projeto, só que aí veio para o Brasil. Quantos aqui conhecem a marca Samsung? Sabe o que significa Samsung? Samsung. 3 estrelas. Não menospreze os pequenos começos. A Samsung, quem arrisca dizer o que a Samsung começou vendendo no mercado? Pode chutar, pode chutar. Fala aí, Rafa. Roupa, Samia, né? O que você acha? Samsung. Qualquer coisa, o que você acha que ela começou a vender no mercado? Qualquer coisa. Liquidificador. Pastora. Mas todos conhecem a Samsung, não conhece? Se eu te falar que a Samsung começou no mercado, Samsung, que significa 3 estrelas, vendendo peixes. Vocês acreditam? Sim ou não? Se não acreditam, pode falar. Poxa, eu fiquei pasme agora. Samsung começou no mercado vendendo peixes, enlatados e verduras. Depois foi para um mercado mais lucrativo, que era a refinaria de açúcar. Mas espera aí, por que eu pago para as pessoas refinarem o açúcar? Vou eu desenvolver as próprias máquinas para fazer o processo. Olha aí. Quantos conhecem LG? LG um dia se chamou L. LG é de 1947. Look, em 1958, teve uma joint venture, junção com a Gold Star. LG não significa life is good. Quantos pensavam que significava life is good? Significa Look Gold Star. Look Gold Star. Olha só, mas começaram lá atrás com coisas tão simples. Todos sabem que o dono da Coca-Cola, a Coca-Cola até então era um xarope. E a proporção que tomou hoje? O ano passado, eu fui para a Inglaterra,
Lá tem a Coca-Cola de maracujá. Não é boa. Não é boa, mas é uma experiência, né? E tem uma Fanta transparente, né? Não muda muito o gosto não, mas ela é transparente. Porque em algumas regiões tem um motivo pelo qual tem que ser daquela cor. Tem que se adaptar. Mas olha só, Samsung começou vendendo peixes e verduras. Adidas e Puma eram os irmãos. Se desvincularam e lançaram um Adidas, o outro a Puma. Mas começaram pequeno. O cara que inventou o ar-condicionado em 1902, o Willis Carrier, inventou o ar-condicionado. Por quê? Porque as grandes gráficas sofriam com um clima que era muito úmido. E quando saía o processo lá na ponta, agora eu vou revelar a nossa idade, né? Quantos lembram de carbono? Papel carbono, que era Xerox, né? Aquilo era a Xerox da atualidade, certo? Isso, nossa, eu nem sei falar isso não. Mas é o processo. E quando saía a produção na ponta, Emerson, saía e perdia mais de 60%. O Willis Carrier, um engenheiro, falou, cara, eu preciso tirar a umidade do ar, eu vou fazer uma engenhoca. Inventou um primeiro condicionador de ar, certo? E viu que o ambiente ficou agradável, a produção não teve mais perca. Falou, cara, e aumentou o processo da produção, porque trouxe bem-estar. Olha só que tremendo. O ar-condicionado, o correto, quando eu falo ar-condicionado, é o ar que já passou pelo condicionamento, pelo compressor, pelo evaporador. O ar aqui está condicionado, certo? Só que o ar-condicionado, ele não foi inventado para bem-estar, para conforto. E hoje, você tem muitos lugares que é lei ter ar-condicionado. Por exemplo, ambiente comercial, qualquer ambiente comercial é obrigado a ter troca de calor. E como você tem troca de calor? Com uma unidade evaporadora e lá fora uma unidade condensadora. Mas a ideia do ar-condicionado não foi para conforto térmico. E hoje é lei. Olha que tremendo. Começou pequeno, começou com uma visão. Mas lembre nos seus projetos, o homem planeja o seu futuro, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Não sabemos onde a nossa ideia vai chegar. Amém? Quando você ama o que faz, os desafios tornam-se oportunidades para aprender novas habilidades. Você ama o que faz? Sabe uma palavra, uma frase que muitos falam, mas eu vou trazer uma visão diferente, talvez cause aqui algo que é bom. Quem aqui trabalha por amor? Mas vamos lá, eu vou dar a oportunidade de novo. Pode levantar a mão. Quantos trabalham por amor? Por amor? Posso dizer uma coisa? Nenhum de nós trabalhamos por amor. Porque todo trabalho nós vemos uma recompensa, sim ou não? Sim. Então você trabalha por quê? Estou falando um trabalho. Você não trabalha pensando que eu vou ter uma recompensa? Só que vamos mudar agora para trazer paz ao coração de vocês. Quantos aqui trabalham com amor? Amém? Glória a Deus. Fez sentido ou não fez? Se você trabalha por amor, então Emerson, Deus te abençoe. O amor venceu. Não, mas eu tenho que pagar por amor. É por amor. Não, você trabalha com amor. Fez sentido essa reflexão? Sim?
Então, quantos trabalham por amor? Com amor? Amém. O quanto você se dedica, o quanto você investe tempo. Eu quero perguntar, quem aqui trabalha independente da sua área? Quantos aqui abençoam e oram pelos seus clientes? Senhor, abençoe e prospere, amplie a visão dos meus clientes, dê estratégia, direcionamento, prospere eles, porque se eles prosperarem, com certeza vai multiplicar em você. Amém? Você busca se atualizar? Essa é para o André ali também, para o Netinho, para algumas pessoas, para a Larissa. O que está em ascensão na atualidade são redes de academias. Quantos aqui conhecem a marca Mormai, que é uma marca de surf, ok? A Mormai está lançando a primeira rede de academia mais completa. Hoje, a média, olha que interessante, a média, sabe o tempo médio que uma pessoa fica hoje na academia, ô André? Você é personal, irmão. Quanto? 3 horas. Quantos concordam com 3 horas? 3 horas e meia. Quantos concordam? Hã? Agora eu vou desmistificar. Sabe quanto tempo médio a pessoa passa na academia? Pasme, tá? 3 horas e 28 minutos. Agora eu vou chegar, tá? 3 horas e 28 minutos. Certo? Eu estou falando quanto tempo ele passa treinando? Eu perguntei o quê? Quantas horas, qual o tempo que a pessoa passa numa academia? A maior rede de socialização da atualidade, e vai ser um boom em 2026, serão redes de academias com hamburgueria. Por quê? Eu faço você perder, mas eu também vou fazer você ganhar. Olha. Só que as academias, elas estão sendo os novos shopping centers da atualidade. Por isso que nós atendemos muitas redes de academias com fornecimento de ar-condicionado. Inclusive é obrigatório. A maioria pede conectividade Wi-Fi. Hoje, muitas pessoas vão pelo status da academia, postam, o de hoje está pago. O de hoje está pago. Next level. E vamos seguir, né? Vamos para a próximo nível. Amém. Só que as pessoas vão para a academia, mas nem sempre é para cuidar do corpo. Só ego também, mas muitos vão e permanecem na academia porque talvez não tem outro ambiente de socializar. Então permanecem na academia. Então as academias hoje estão e estarão cada vez mais tecnológicas. A pessoa hoje, muitos observam, André, onde você é personal na Biorritmo ou é na Smart? Na Biorritmo, que é da Smart, certo? É nosso cliente, a Smart Fit. Por exemplo, os aparelhos lá são novinhos. E quando eu vou numa academia, o aparelho não é tão novo, a pessoa não descredibiliza aquilo? E ela quer uma que, não, vou para uma Blue Fit, Sky Fit, vou para uma Pano Bianco, vou para uma Smart Fit. Ou seja, a pessoa vai muito pelo que eu tenho que ter a experiência, tenho que ver, nossa, que aparelho top, que aparelho faz isso? Cresce, sei lá, o músculo no nariz. A pessoa, nossa, o nariz vai ficar monstrão. É isso. Então, isso acontece bastante. Isso acontece. E é uma tendência. A Mormai vai lançar a rede de academias mais inovadora do Brasil. Mormai. E muitas redes estão nessa crescente. Tem uma rede que nós atendemos lá na empresa, que eles, até março, eles vão abrir mais 50 academias. 750 aparelhos de ar-condicionado. Por quê? As pessoas querem se cuidar, sim, mas muito mais cuidar do corpo, elas querem ter um tempo para socializar. Essa é a visão de mercado.
Queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Você aceita feedback? Quando eu não estou, eu preciso ter minha rota recalculada. Você aceita, reconhece? Humildade. Quando alguém estender a mão para você, isso é zelo. Reconhece quando precisa ajustar a rota? Você se prepara para o seu dia? Stephen Parton, um filósofo e cientista, disse, ele é especialista em estudos do cérebro. A forma com que você acorda faz gerar gatilhos naquilo que você pensa. Ele acaba influenciando o seu humor. Por exemplo, eu acordei. Nossa, hoje é sábado. Podia estar aqui dormindo. Não, vou precisar ir para um lugar. Beleza. Hoje é sábado. Nossa, tá chovendo, mano. Nossa, me molhar. Quanto tempo será que eu vou passar naquele lugar? Você já condicionou o seu cérebro a pensar que aquilo não vai ser algo bom. E ele começa a trazer algo que causa cansaço em você. Isso é cientificamente comprovado. Então, a forma com que você prepara o seu dia. Quando você acordar, posso te dar um conselho? Posso? Amém? Não levante na hora. Fica uns 5, 10 minutos ali, refletindo, quando você acordar. Mas é importante. Não levante e já, pum, pum. Poxa, acabou. Se você já levantar na correria, prepare o seu dia. Porque você está preparando para mais uma oportunidade da sua vida. E pode ser a única. Como que você se prepara? Glória a Deus, você acordou, abriu os olhos, respirou. Glória a Deus. Mas e se isso não acontecer amanhã? Tenha convicção de quem você é em Deus hoje. Permaneça e comece a identificar, poxa, eu preciso melhorar nisso. Sabe o que é tremendo? Se você pensar o contrário, o teu cérebro também condiciona isso. Ele torna o seu dia mais leve. O brilho no olhar. Você ainda tem um brilho no olhar? Na profissão que você está? Ou o brilho no olhar quando você ouve um não? E aí? Não é o tempo. E aí, acabou? Não, eu vou falar sobre isso. Você celebra as pequenas conquistas? Vai muito sobre não menospreze os pequenos começos, né? Nenhum trabalho nasce grande. Vamos ter uma noção como nós estruturamos nossa meta? Objetivo, valor e prazo. Posso usar alguém como referência? Calma, Daisy. Amém. Amém. Vamos dar um exemplo aqui de valores, mas isso você pode agregar em qualquer outra coisa, tá? Juliette, posso te fazer uma pergunta? Juliette, fala um objetivo para você em 2026. Um objetivo, pode profissional, pessoal, que haja necessidade de estabelecer meta. O objetivo, Deus te abençoe e te capacite. Amém, já está destravado isso aí, em nome de Jesus, amém. Seu objetivo é dirigir, certo? Qual o valor disso? 5 mil? Tu vai dirigir Scania? É sério, pilotar avião? 5 mil? Amém. Amém. Perdão. Manta esse valor, meu Deus, amém. Então, temos um objetivo, temos um valor. E qual o prazo? 6 meses. Então, temos objetivo, não temos, pessoal? Ela precisa dirigir. Ela tem um valor. E ela tem um prazo. Acabou por aí? Não. O que você precisa fazer antes disso? Estudar, se preparar, certo?
Então, você colocou 6 meses, né? 6 meses. Você vai conseguir isso amanhã? Daqui 1 mês? 2 meses? 4 meses? Não. Por quê? Tem o processo. Todo propósito, ele tem que viver o processo. Lembra? Não há como viver o propósito anulando o processo. Ou seja, eu preciso aprender a dirigir. Primeiro eu tenho que entender de trânsito. Eu tenho que entender, tá, por que eu quero dirigir? Porque eu almejo depois comprar um carro para mim? Amém, glória a Deus. Certo? Nesse tempo tem um processo. E esse processo eu chamo de evolução. Agora vamos considerar que eu tenho um objetivo. Ganhar mais. Vou chutar um valor, tá? Amém? Ganhar mais. Valor, R$20.000. Prazo, 1 ano. 1 ano, certo? Objetivo, valor e prazo, certo? Eu tenho um objetivo que eu quero ganhar mais. Meu valor é 20.000. O meu prazo é 1 ano, certo? Se eu ganho hoje 2.000, amanhã eu vou conseguir ganhar 20? Tem essa possibilidade, não tem? Porque nós estamos no workshop de vendas agora. Tem essa possibilidade, certo? Tem essa possibilidade. Porém, tem um processo. E eu preciso traçar esse objetivo. Cara, se eu tenho, em 1 ano, eu tenho que ganhar 20.000, se eu ganho 2 hoje, quanto que eu tenho que ganhar mês que vem? 2.500. Poxa, então eu vou me empenhar, me especializar para tirar 2.500. Venci. Poxa, eu tirei 2.800. Ó, eu já peguei uma fatia do mês seguinte. Quanto que eu tenho que tirar esse mês? 3.500. Então vou batalhar, sabe por quê? Se você já pensar no objetivo final, você se frustra. Você se frustra. Você tem que percorrer o processo. Senão, nós não teremos estrutura. Se chegar alguém hoje, é que eu lembrei de uma dinâmica agora, mas se chegar alguém hoje, de repente, Juliette, eu vou mudar, viu, Cláudio? Juliette, eu vou te abençoar com uma Ferrari. Amém? Só que ela está preparada? Você tem estrutura para colocar na garagem uma Ferrari? Aqui tem como andar com a Ferrari? Não? Você vai pagar o IPVA? Não, você não vai conseguir dirigir. Quantos entenderam? É um exemplo simples, mas ela vai se preparar para isso. Tá, eu quero pegar o carro para ir comprar pão. Você pode? Talvez hoje não é o momento, mas você vai se preparar para isso. Então, você tem que celebrar as pequenas conquistas, as evoluções. Você tem que traçar um objetivo, mas você não pensa no final, pensa no processo ali. Ó, eu tenho um alvo. Quem te impulsiona é o objetivo, mas quem te faz mover é o processo. Sim. Já está dentro do setor e eu acho que ela tem toda a capacidade para poder fazer isso. E aí eu falei para ela, olha, eu te indiquei e o gerente vai te procurar e aceita, porque eu acho que vai ser muito bom para você. Ele procurou ela e aí ele fez a proposta para ela
E ela veio para mim toda cabisbaixa. Eu falei, o que aí? Deu certo? Ela falou, deu, mas... Pô, ele quer só aumentar R$1.000 do meu salário? Aí eu falei assim, tá. Mas me responda só uma coisa. Você já foi alguma vez coordenadora de recrutamento e seleção? Não. Você já tem alguma experiência com coordenação? Não. Você já estudou para ter uma oportunidade dessa e tal? Não. Falei, então agarra. Porque você está no processo de evolução. E o que você for aprender agora, isso vai com certeza agregar valores para você no futuro. Hoje, não pense nos R$1.000. Pensa no tanto de conhecimento que você vai ter dentro dessa área. Então, às vezes, as pessoas perdem as oportunidades por muitas vezes focar somente no financeiro, mas não no nível de conhecimento que muitas vezes aquela oportunidade vai te dar para chegar até aquele processo. Por exemplo, a Cláudia, na época eu recusei, mas eu poderia falar, olha, eu só vou se me pagar mais 5, senão não vou não. Por quê? Porque a Cláudia já foi coordenadora, já foi gerente de RH, já tem uma bagagem aí atrás. Mas se eu não tivesse bagagem nenhuma, quer dizer, eu posso crescer. Então eu tenho que pensar às vezes dessa forma. Glória a Deus, glória a Deus. Me fez lembrar de algo. Antes estar preparado e não ter a oportunidade, do que ter a oportunidade e não estar preparado. Se de repente chegar alguém amanhã e falar, eu preciso comprar 500 perfumes porque eu vou dar de brinde na minha empresa. Eu preciso comprar 1.000 celulares porque eu preciso utilizar a empresa. Se alguém chegar agora e falar, eu preciso de alguém disposto a querer aprender, passar pelo processo. Não olhe no hoje, sempre pense adiante. Então, como você vai estruturar essa meta? Objetivo, valor e prazo. Eu preciso entender que faz parte o processo. A maior oportunidade que nós temos de crescer é no processo. Amém? Glória a Deus. Você falou isso pela manhã. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qual o seu propósito? O que você almeja com esse treinamento, palestra, seminário, workshop? Como que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua vida? Como que você se preparou? Se você pensou talvez, é um negócio de graça que vai ter, eu vou lá para saber o que vai acontecer, ou você olhou e falou, poxa, tem um estudo. Eu comentei com vocês que eu mandei bastante coisa da palestra, certo? Até um tempo atrás eu comentei com a pastora, eu falei, pastora, eu não joguei nada no chat GPT. Que é o quê? Hoje, para você dar um treinamento, você não precisa de nada disso. Você joga no chat GPT, ele cria, só fala, eu quero dar uma palestra motivacional, que o povo vai ficar impactado. Ele te dá. Te entrega prontinho. Só que não tem a sua essência. É um tempo que a gente vai alinhar muito propósito. Quanto custa viver um propósito? Desperta, levanta, caminhe, avance e permaneça. Quantos podem falar isso comigo? Desperta, levanta, caminhe, avance e permaneça. Permaneça. Glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus. Claro. Glória a Deus. É cíclico, né? É cíclico.
tremendo. Tremendo. Convicção. Porque quantos aqui já se frustraram com algum propósito que, poxa, eu tive que engavetar? Eu já muitos. Já pensei também que um dia seria jogador de futebol. Quantos não? Pensei que ia virar um dançarino, tal, fazer um... Pensei. Pra quem não sabe, eu dançava break. Olha aí. Olha... Foi pra despertar agora, hein? Ó. Eu dançava break. Glória a Deus. Mas é... Ai, Deus. Desperta, levanta, caminhe, avance e permaneça. Permaneça despertado. Permaneça levantando. Permaneça caminhando. Permaneça avançando. Permaneça. Intensidade. Glória a Deus. Vamos falar um pouco do perfil de cliente hoje da atualidade? Quantos já ouviram falar no consumidor 3.0? Alguém? Consumidor 3.0. Ele é um consumidor antenado ao mercado. É um consumidor que antes de chegar em você, Emerson, Rafa, ele já sabe o que ele quer. Não quer dizer que ele é PhD naquilo, mas ele já pegou toda a instrução. Ele vai chegar com você, eu preciso disso. Você sabe o que você quer? Eu sei o que eu quero. Ele chegou decidido, porque ele já pesquisou preço, cor, modelo, marca, olhou a reputação e ele chegou até você, que é o consumidor 3.0. Atributos. É um consumidor que busca. Ele é o quê? Altamente informado, socialmente conectado, porque ele busca em todas as mídias. Sensível a preços, ou seja, ele busca ter um entendimento, será que esse preço é justo ou não é? Confia nos usuários, uma coisa que nunca alguém vai tirar do ser humano, é o tete a tete. Então, por mais que tenha evoluído cada vez mais a inteligência artificial, o tete a tete não tem como a inteligência artificial brigar contra isso. Autopromoção, gratificação instantânea e segurança. Se você entende do seu produto, você passa confiança. Primeira coisa, se você não entende do seu produto, como que você vai passar confiança e debater se ele tiver uma contraproposta e olhar para você? Quantos aqui já ouviram? Ah, não, mas esse preço não está justo, não. Esse produto está caro. Não há preço no que agrega valor. Ou seja, eu lembro lá na experiência, no ano passado, quando eu estava lá em Liverpool. Nos banheiros, todos os banheiros, você entra, tem um monte de perfume importado, perfume, bala, um monte de coisa. Por quê? A pessoa vai nos lugares, poxa, eu estou precisando de um perfume, uma bala, um suco, um remédio. Eles têm isso tudo no banheiro. Dentro dos banheiros. Mas é uma oferta aí, demanda. Eu nunca pensei em vender uma borrifada de perfume. Mas e ali? De repente a pessoa trabalhou o dia inteiro, foi para um lugar, poxa, cara, eu estou dentro do banheiro, eu vou sair perfumadinho? E aí, quantos já pensaram nisso? Olha só. Faz sentido ou não faz? É pensar fora da caixinha ou não é? Olha isso. (3.0) Amém.
da máquina. Na época ele era um pouco à frente, porque ele montou um estúdio fotográfico onde ele era fotógrafo. Além de fotógrafo, ele revelava fotografias para todos os fotógrafos profissionais da cidade. E aí ele ficou sabendo, ele era antenado com notícias assim, que ia ter uma lei que ia exigir identidade escolar para todas as crianças. Todas as crianças teria que ter um RG escolar. E aí ele foi mais ligeiro do que todos, né? Ele foi de escola em escola oferecendo fotografia 3x4. Então, quando chegou a lei, as escolas já tinham fechado com ele pacotes dele ir dentro das escolas, fotografar todas as crianças. Ganhou muito dinheiro naquela época, porque ele foi à frente, ele foi um 3.0 ali, né? Tremendo, né? O exemplo aqui que nós temos na prática. E realmente, ele saiu além do tempo, né? Não esperou chegar a oportunidade para ofertar. Antes de estar preparado, não tem oportunidade. Porque ter oportunidade e não estar preparado. E é um tipo de consumidor que ele vai estressar você no último. Você sabe o que você está vendendo? Depois a gente vai ter um quebra-gelo aqui. E se você vende algum produto, eu quero saber se você sabe rebater as críticas do seu produto. Ok? Eu achei importante. Quanto vale o conhecimento? Todo conhecimento genuíno tem origem na experiência direta. Conhecimento genuíno, por exemplo, eu me dediquei. Teve uma venda que eu fechei, que tem um sistema de ar-condicionado que chama VRF. Foi 1 milhão na época. Eu fiquei 1 ano e meio negociando essa venda. Eu aprendi a fazer cálculo de payback. Payback, isso para a nossa vida, se chama traduzindo, é retorno do investimento. Payback, retorno do investimento. Eu fiquei 1 ano e meio investindo. Mas no processo, como eu amadureci? Porque eu ouvi muitos não. Atualiza de novo esse orçamento. Mas já é 15ª. Eu atualizei. Só que conforme eu ia atualizando, eu ia aprendendo algo novo. O processo faz isso de nós. Extrai sempre algo novo. Por isso que eu sempre vou frisar. O maior privilégio do ser humano é passar pelo processo. Não abra mão do processo. E eu também já tive situações em que eu levei 5 meses para fechar uma venda de R$1.000. Acontece, faz parte do processo. Estou falando porque o produto que eu vendia, entenda, tem um ticket médio alto, tá? Então, por isso que eu falei R$1.000, para só ficar bem transparente. Mas, aquela venda de R$1.000, eu vou ser mais preciso, foi R$595. Me abriu portas que hoje um outro vendedor, que eu não sou mais vendedor direto, está colhendo. Lembra? Não menospreze os pequenos começos. Esse cliente de R$595, nós fechamos uma venda de 2,5 milhões, mas começou em R$595. Você não sabe a porta que será aberta. Você não tem noção de onde Deus pode te levar. Você não tem noção do quanto a sua dedicação pode extrair algo extraordinário de você. Permaneça, avance, prossiga, seja perseverante. Não permita que ninguém coloque preço no que agrega valor para você. Esse produto está caro. Caro perante o quê? Eu tenho o mesmo preço na internet. Mas por que você não comprou? Porque não tive confiança. Você está falando comigo, eu te passei confiança. Ou seja, você precisa de alguém para fazer essa venda. Qual a principal pergunta? Qual a sua necessidade? Sempre ao abordar um cliente, pergunte para ele qual a sua necessidade. Extraia dele a necessidade. Porque o cliente vai chegar e falar para você
Ó, vou simular aqui uma venda de celular, tá? 10 minutinhos, tá, pessoal? Ó, eu quero comprar um celular. Eu cheguei na loja. Ó, eu tenho esse azul, eu tenho esse preto, eu tenho esse cinza. Beleza, eu quero o azul. Eu comprei e levei para casa, certo? Eu cheguei, ele me falou que tinha, não foi? Eu levei para casa. Poxa, mas Rafael, você me vender esse celular? Eu estou tentando tirar uma foto aqui, mas está muito ruim a qualidade. Mas você não me falou isso. Mas eu sou leigo, o especialista é você. Como que você oferta o seu produto? Qual a sua necessidade? Qual o tipo de aplicação? O que você pretende fazer com ele? Quanto você quer investir? Quanto você está disposto a investir? Vamos falar de diferenciais. Existe diferença em diferenciais do produto e característica. Característica, ele é azul, ele é preto, ele é verde, ele tem 1,50 m e assim vai. Isso são características. Diferenciais. A câmera dele é não sei quantos megapixels. Ele tem 1 TB de memória. Ele é um Samsung Galaxy Ultra Mega Master Blaster Flaster. Ele é um iPhone 726. Tudo isso são diferenciais. Mas eu só falo diferencial quando eu absorvo do cliente qual a sua necessidade. Porque o cliente vai virar para você e vai falar: eu sou leigo, você é o especialista. Certo? A importância de entender para atender, né? Como sondar as informações que eu falei agora, como ofertar o seu produto, como que você oferta o seu produto, você prepara para ofertar o seu produto, ou você vai e liga, eu estou precisando de um ar-condicionado, eu estou precisando de um celular, eu tenho esse iPhone 1 TB, acabou 10 mil reais. Mas peraí, você preparou para ofertar? A última coisa que você fala numa negociação é o preço. A última coisa que você passa de informação é o preço. Agregue valor ao seu atendimento. Agregue valor a você. Faça o cliente pensar: como eu estou aprendendo. Quando você falar no final o preço, vai falar: nossa, por tudo isso eu vou pagar apenas tanto. É isso, agregue valor. Tenha uma experiência, não tenha pressa, não acelere o processo. Ok? Características diferenciais que nós falamos agora também. O que fazemos ou como reagimos quando ouvimos um não? E aí? Tá, você me passou toda essa informação e eu não quero. E aí? Qual que é a nossa reação? E aí, Diego? Não quero. Não quero. Acabou por aí? Hã? Beleza? Quando ouvimos o não, é a maior oportunidade de eu evoluir, falar o que faltou. O não é uma trava. É uma oportunidade de eu buscar cada vez mais melhorar. Espera aí, aquele cliente, ele pediu isso, só que eu abordei dessa forma. Será que foi por isso que eu ouvi um não? Como que você prepara? Como que você investe em conhecimento? Invista em você. E agora? Devemos agradecer por uma venda ou negociação realizada? Sim, Rafael? Sim? Não? Ok. Levanta a mão quem não agradece. Com um soco aí. Levanta a mão, levanta a mão. Bem levantado. Quem não agradece. Levanta a mão quem agradece. Aê! Por que você está agradecendo? Pela oportunidade? Isso vocês... Nossa.
que você faz? Por que você dá um parabéns? Sabe o que é tremendo? Pessoal, obrigado pela oportunidade. A oportunidade não foi sua, foi dele. Ele comprou o que ele queria. A necessidade partiu de quem? De você ou dele? Só que agora eu vou trazer uma visão mais clara, para não ficar, eu não vou agradecer. Não, não é isso. Lembrando que aqui nós estamos falando de um mundo corporativo, ok? Parabéns pelo excelente produto. O mais tecnológico do mercado é o que você adquiriu. Que preço extraordinário. Nesse momento, com esse preço, nossa, imagina um exemplo, um ar-condicionado. Imagina a qualidade do seu sono. Como que você vai acordar? Nossa, aquele calor você não vai nem lembrar. Vai dormir de edredom. Investir em você, em conforto, em bem-estar. Então agregue valor quando você entregar uma solução. Lembre, nós somos facilitadores. Fala assim, nós somos facilitadores. Quantos entenderam isso? Eu não estou falando que você vai falar, tinha que comprar mesmo. Não, não é isso. Comprou mesmo e é isso aí. Não, não é isso. Mas agregue valor em seu atendimento e produto. Não fale de preço, onde se encontra valor. Domine o seu produto. O seu produto pode ser uma venda, pode ser uma entrevista, pode ser Power BI, entregando dados, certo? Agregue valor. Sabe por quê? Quando você passa um valor para um cliente, que ele fala, tá caro, não, mas eu faço tanto. Você já tirou valor do seu produto e está colocando o preço. Então não espere que ele faça diferente. Você mesmo rapidamente já tirou o valor do seu produto. Então por isso que eu falo, a última coisa que nós falamos numa venda é o preço. Faz sentido? Sim? Sim ou sim? Sim. Bem. Vão agradecer pela venda? Obrigado. Você facilitou. Aquele boleto eu vou pagar. Glória a Deus. Eu ia voltar a pé para casa. Eu vou de Uber. Glória a Deus. Amém. Mas é importante porque mostra a sua maturidade na negociação. Ok? Como prospectar novos clientes numa era onde todo mundo só se fala de mensagem. Você sabia que o WhatsApp, quantos aqui recebem ligações durante o dia? E quantos atendem? Mas eu te pergunto, quando alguém que você conhece ou você tem consideração te liga, como que você se sente? Poxa, ela separou um tempo para falar comigo. Ela não mandou uma mensagem no WhatsApp. Sabe uma coisa? Mensagem no WhatsApp sempre vai ser algo no passado. Presente, ligando. Quando você for falar com algum cliente, a melhor oportunidade é ali, ó, tete a tete. Não estou tete a tete, eu preciso prospectar novos clientes, certo? Manda mensagem. Importante, alguns insights. Quando você for mandar mensagem para o cliente e pensar em ligar, olá, tudo bem? Me chamo fulano de tal, sou da empresa tal, ok? Gostaria de marcar um horário contigo, qual a sua disponibilidade para falar melhor dos meus produtos? Deixa ele falar o horário. Sabe por quê? Ele viu o compromisso, firmou o compromisso na agenda dele. Quando você joga para ele o seu horário, podemos falar às 14? Você está impondo. Se ele não conseguir participar, não, você colocou, você agendou. Mas ele agendou, vai ficar marcado na mente dele. Às 16 horas, eu tenho uma reunião, um compromisso, que eu preciso falar com a Andressa. Ela vai falar sobre os produtos dela e eu preciso investir esse tempo em falar com ela. Analise as empresas e residências à sua volta. Tá? Por que eu vou analisar? Ticket médio. É importante você identificar.
Vou te falar uma coisa. Quantos aqui conhecem ou já entraram numa lojinha da OXXO, que é um mercadinho? OXXO. Se lê, até eles colocam, se lê OXXO. É um segundo principal cliente de ar-condicionado da minha empresa, né? Eles consomem um pouco mais de 10 milhões em ar-condicionado no ano. Sabe qual é a estratégia da OXXO? Poxa, mas qual que... Nada a ver, tem um mercadinho aqui e um outro ali. Você sabe por que isso? Quem pode imaginar por que tem isso? Vamos lá para a gente encerrar esse primeiro bate-papo? A visão da OXXO é lançar, no mínimo, uma loja por dia e 1.000 ao ano. Uma por dia, no mínimo, e 1.000 ao ano. Só que a evolução da obra não acompanha no mesmo processo de contratação. Faltam pessoas para trabalhar. Se alguém falar para você, não tem oportunidade no mercado, vou ser o mais franco possível. Mentira. Sabe qual a taxa de desemprego no Brasil hoje? Abaixo de 7%. Poxa, mas o governo tá bom, excelente. Não é isso, não. Porque as pessoas estão acostumadas a querer ganhar o dinheiro fácil. Então as pessoas hoje, quando chegam, eu entrevisto pessoas, uma pessoa falou para mim, sabe o que, Rafael? Eu tiro mais no tigrinho. Eu ouço, eu tiro mais no tigrinho. Ou seja, as pessoas querem o modo fast food. Então hoje a taxa de desemprego não está baixa porque tem oportunidade. E hoje para um empresário manter um funcionário com todas as taxas é um desafio gigante. Contratei você, pago um salário e meio a mais para você, para te manter contratado. Eu te demiti. Sabe quantas vezes mais eu pago para isso? 5 vezes mais. Por quê? Payback, retorno do investimento. Eu te demiti hoje, certo? Quanto tempo eu vou levar para que outra pessoa exerça a sua função com maestria igual você fazia? No mínimo 6, 8, 10, 1 ano. Ou seja, eu nesse tempo estarei só investindo. Ou seja, eu não vou ter retorno. Existe uma palavra chamada turnover. Significa o quê? A rotatividade de pessoas que entram no emprego e saem durante o ano. Hoje, essa taxa está em torno de 56%. Ou seja, 56% das pessoas que iniciaram em um emprego em janeiro não encerraram empregados no mesmo lugar desse ano. Em novembro desse ano. 56% das pessoas. Porque muitos, eu sei, você tem que buscar oportunidade. Não viva numa pressão que você não vê saída. Busque estratégias. Busque investir em você. Por isso que a gente tem falado bastante de investimento. Então, invista em você. 56% das pessoas entram e saem de um emprego 2, 3 vezes no ano. 56%. Estude o perfil de pessoas que passam por você. Lembra que eu falei do OXXO? Sabe qual que é a realidade deles? Aqui passa um público de pessoas que trabalha numa logística transportadora. O ticket médio, a média salarial deles, é um exemplo, tá? Um exemplo, R$2.000, R$2.000, R$2.500. Nesse horário, eu sei que eles passam às 6:30 da manhã. Eu preciso que o pão de queijo esteja naquele cheiro e o café atrai. Ali naquela outra calçada, o público é já mais um perfil de executivo. Eu percebo que as pessoas passam ali, passam sem aceleração, passam tranquilas, conversando, falando ao celular. É um público de um ticket médio um pouco maior. Ali não faz sentido eu colocar isso. Espera aí, eu vou lançar um cappuccino, uma promoção de um croissant para soar mais gourmet por causa do perfil. Existem pessoas que passam nessa calçada e ali não.
Por isso a estratégia da OXXO. Poxa, mas não faz sentido. Faz total sentido. Pessoas que passarão por ali, passarão por passar. E ali também. E a probabilidade dela atravessar é tipo quase zero. Então por isso que eles fazem esse estudo. Olha só, eles estudam as pessoas e o perfil pelas câmeras, o perfil das pessoas que passam nas calçadas. Olha só. Então, eu vendo... Dê um exemplo de alguma coisa que vocês vendem aí. Alguém vende alguma coisa? Produtos na internet. Livros e jogos. Hoje não é um desafio para você vender livros e jogos? Porque hoje você tem na palma da mão, certo? Mas como que eu prospecto novos clientes? Como que eu trago mais oportunidades para mim? Por exemplo, a estratégia, que louvado seja Deus pela sua vida, que Deus te deu, com o projeto Sementinha. A minha filha ama, é apaixonada, e ela tem compartilhado com outras crianças na escola. Creio que em nome de Jesus logo, logo vai ter bastante criança aqui. Amém? Amém. Ou seja, eu preciso identificar, no meu bairro, qual a média de idade das pessoas? É uma pessoa que tem 15, 16, 17 anos. Tá, ela tem fácil acesso à internet. Por que ela iria valorizar alguma coisa que eu tenho impresso, sendo que eu consigo baixar da internet? Como que ela vai valorizar isso? Se de repente eu trazer para perto, eu ter uma experiência. Muitos têm a facilidade de ler, mas não leem. Elas querem um momento. Espera aí, e se eu na minha empresa fizer, hoje vamos fazer uma palestra, vamos ler alguns livros. Eu vou trazer algumas pessoas, vamos fazer algumas dinâmicas. Vai sair do comum. Poxa, eu vou ler um livro, só que eu vou num lugar, eu tenho umas dinâmicas, nossa, isso é legal. Porque eu posso ler no celular, mas ali já é uma estratégia. No caso de vocês, por exemplo, eu acho bacana vocês fazerem visitas. Por exemplo, nas empresas. Já pensou, de repente, muitas empresas hoje fazem o quê? Hoje vai ser o dia da criança na empresa. Busque saber o dia. É uma oportunidade, de repente, você lá e oferecer o seu produto. Alguns insights apenas, tá? Mas tem muito mais. Ok? Ajudou? Agregou? Sim? Sim. Bênção. Entre em contato. Se for enviar mensagem, marque um horário ou um compromisso. Agende com o cliente. Saia da frieza do WhatsApp. O WhatsApp, lembra que eu falei que é no passado? Você manda um áudio, ele não vai ouvir agora. Então já ficou para trás. Você mandou uma mensagem, ele vai ver. Só que ele vai ver, já ficou para trás. Agora você ligou, se possível, liga a câmera. Porque quando você fala, você gesticula, você mostra, você passa confiança. Isso agrega demais. Liga. Por isso, entre em contato. Se for enviar mensagem, marque um compromisso. Ou seja, tudo bem, posso te ligar? Se coloca à disposição, ok? Caminhando para o final. Oportunidade. Isso daqui. Isso é bênção, para a gente encerrar. Primeiro turno. No Brasil existem 213,4 milhões de habitantes. Em torno de 64 milhões de CNPJs. Isso é muito, né? Mas há uma coisa que chama atenção. A média salarial de um microempreendedor no Brasil varia. Mas aqui estão alguns dados relevantes. Quase 70% dos empreendedores têm renda de até 2 salários mínimos. Ou seja, muitas pessoas pensam, eu vou ter minha própria empresa. É fácil manter uma empresa? Manter? Não, não é. E muitos na última linha, eu quero saber quanto que você ganha na última linha. Você sabe o controle de gastos? Você sabe quanto que fica na sua mão? Nós teremos isto, certo? Next level.
Você precisa saber disso. O salário médio de um empresário no Brasil, já pensou? É de 5.230. Um microempreendedor. Ou seja, esse dia eu estava conversando com o Uber. Ele falou, eu tirei foi 12 mil esse mês. Glória a Deus. Mas na última linha. Não, eu tirei 12 mil. Não, preciso saber na última linha. Porque senão você se planeja para gastar 12 mil. Só que na verdade na sua mão fica 6. E você está se planejando para gastar 12 mil. Mas na sua mão fica 6. Você olha o que entra, mas não, é o que permanece. Isso com certeza vocês vão falar, né? Mas é tremendo isso. 90% da população brasileira ganha até R$ 3.294. Vamos despertar? Não vamos, não. Vamos despertar? Vamos despertar? Nenhum trabalho nasce grande. Não menospreze pequenos começos. O que você pode fazer, o que você vai fazer, tem um erro ali, com o que recebeu de informações. Tá, eu vou engavetar e acabou? Acabou? Eu absorvi alguma coisa? Até aqui valeu a pena? Fez algum sentido? Agregou alguma coisa para vocês? Gerou algo em você? É isso que é importante. Gerou? Você despertou? Aconteceu algo diferente com você? Sim ou não? Não fale no automático. Fala sim. Sim, tipo, realmente gerou? Andressa, fez algum sentido? Sim. Rafael, tá aí todo pá, tá. É isso aí, beleza? Todo. Luíde, pastora, agregou? Juliette, Diego, coloque em prática. Agora, é um tema de um livro, que é aquele livro, né, Café com Deus Pai, mas é muito boa essa reflexão, para a gente encerrar. Ali deu uma cortada, né? Daqui um ano, você vai desejar ter começado hoje. Hoje é dia 15/11/2025. Daqui um ano, 15/11/2026. Você vai desejar ter começado hoje, ou você vai falar, que bom que eu decidi começar naquele dia. Se coloquem de pé. Agregou alguma coisa para vocês até aqui? Amém. Fechem seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo, Senhor. Eu te dou louvor, Pai, quero dizer que o Senhor é bom, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui. E eu creio e declaro no nome de Jesus que haverá uma transformação, metanoia, mindset, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Senhor, sobre a vida de cada um aqui, eu declaro que nada será roubado. Senhor, que eles consigam armazenar cada informação, que seja valioso para eles, Senhor. Não pelas pessoas que aqui estão palestrando, não, porque somos apenas um canal, mas eu creio e declaro que permanecerão, crescendo, avançando, multiplicando. Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, céus abertos, portas abertas por onde passar. Eu quero declarar que você é abençoado, você é filho, você é amado. Senhor, eu quero te pedir, Pai, continue fazendo, faça algo novo de novo, Pai, que possamos permanecer acreditando, possamos permanecer perseverantes, Pai, pois o homem planeja o seu futuro, mas é Deus quem dirige os seus passos. Senhor, eu abençoo cada um aqui, Pai. E eu quero, Senhor, te pedir, Pai,
que haja um despertamento, que venham destravar em todas as áreas da sua vida, área emocional, espiritual, na saúde, nas finanças. Eu abençoo todas as áreas da sua vida e os libero a prosperar, que prospere e multiplique, em nome de Jesus, amém?